Boa noite, tudo bem? Tá complicado gravar. Desde ontem tentando, meu laptop deu problema, meu computador tá no conserto. E o smartphone hoje, depois que eu gravei 24 minutos, dormiu. Eu perdi o vídeo. Então vamos lá. Tá, eu vou responder 3 perguntas. Aqui é Luz Carlos, Universo da Nutrição Funcional e Integrativa. Você pergunta e eu respondo, ok? Então, as perguntas da senhora Paula Peixoto, da Patrícia e da senhora Fátima. As demais, tipo da senhora Madalena, da senhora Cristiane, eu vou deixar para amanhã, ok? Aí eu lanço um novo vídeo, tá legal? Então vamos lá. A Paula Peixoto perguntou: o que torna o alimento funcional? O que é um alimento funcional? Antes, como eu fiz uma pergunta para vocês, tipo, o que é uma nutrição funcional? Se lembram? Eu perguntei, ok? Só um momento. Eu perguntei, então vamos lá, o que é uma nutrição funcional? É uma especificidade da ciência funcional, ou seja, é um item específico dentro da ciência funcional que centrada em conhecer, determinar, identificar, tratar o indivíduo como um todo, não é se ele está doente ou qual a doença. É também, mas principalmente, vê-lo como um todo. Ou seja, reconhecer a singularidade deste indivíduo, que nada mais é do que a sua individualidade genética, bioquímica, fisiológica, metabólica, mental e energética. Na genética nós temos o que? A nutrigenômica, a nutrigenética, epigenética. No metabolismo, a metabolômica, certo? Em síntese, ele trabalha de forma positiva na interação e integração dos tipos do estilo de vida que você tem, Paula, com a sua carga genética. Ou seja, se tudo for adequadamente feito, ele vai retardar o seu processo de envelhecimento e potencializar a sua longevidade. Tipo, de reduzir a velocidade de encurtamento dos telômeros e também reduzir o desgaste fisiológico e metabólico com o passar da idade, ok? Isso é nutrição funcional. Assim, uma breve e rápida e objetiva, de uma forma objetiva. Agora, o que torna um alimento funcional? Ou melhor, o que é um alimento funcional? Aí temos 2 pontos. Um ponto pela ciência e outro ponto que eu coloco pela minha vivência nesses 32 anos atendendo, nesses 13 anos trabalhando com a nutrição funcional dentro da ciência funcional. Pelos estudos, são vários aspectos. Um principal é a sua composição, ter na sua composição elementos vitagênicos, já eu vou explicar. Ou seja, elementos que produzem, reproduzem e potencializam a vitalidade do nosso sistema celular perante a nossa carga genética, interagindo com o estilo de vida. Exemplo, compostos bioativos. Quais? Polifenóis, os chamados fitoquímicos. O que é isso? Polifenóis e carotenoides, são 2 grupos. Polifenóis, cúrcuma, carotenoide, astaxantina, que está todo mundo aí tomando. Todo mundo tomando astaxantina, uma maravilha. Luteína, licopeno, alfa e beta-caroteno. Ok? Então, isso aí é um dado de um estudo, principalmente a presença de compostos bioativos que são vitagênicos, ou seja, que potencializa a vitalidade do sistema celular a nível de resposta, de causa e efeito, ação e reação, entendeu? E gerando uma melhor fisiologia, uma melhor metabologia, uma melhor saúde dos órgãos. Isso é um ponto. Mas tem outros que colocam que, além dos compostos bioativos, também os alimentos são ditos funcionais quando apresentam uma boa carga de uma qualidade boa de ômega 3, de prebióticos, fibras, de probióticos, micro-organismos, de coenzima Q10, ok? Mas para mim é um conjunto de fatores. Por quê? Se você for buscar na ciência e nos estudos da metabolômica e da genética e da fisiologia, você tem
vitaminas e sais minerais que trabalham a longevidade. E se trabalha a longevidade, trabalha a vitalidade. Vitamina C, vitamina D, composto da vitamina E. Até vitamina E, tocoferol não, é o mix E. Opa, o que é isso? Pergunte que eu respondo. Mix da vitamina E, composto E, ok? As proteínas adequadas, o zinco, o selênio, o cobre, o manganês, o ferro, o vanádio. O carboidrato inteligente, o que é isso? Ele estuda? Não. Em relação ao quê? A digestão, a absorção, índice glicêmico, carga glicêmica. Pergunte. A gordura funcional, porque ela funciona? Mas como ela funciona? Qual é a qualidade dessa gordura? Ou então a falta de qualidade que gera a gordura não funcional. Quais os exemplos? Perguntem. Então isso aí também eu caracterizo como um alimento funcional, porque ele gera a possibilidade, se tiver tudo adequado, de eu ter uma maior longevidade com menor envelhecimento, ou seja, um menor grau de desgaste de dentro para fora, ok? Agora, isso tudo também eu misturo no seguinte, pela minha vivência de aulas, de trocas, de atendimento, eu estou lendo o que eu escrevi, de pesquisas, de estatística de laudos, porque eu pego o laudo e vou criando uma estatística. Eu vejo que também eu potencializo o alimento funcional a se tornar realmente funcional, não somente pela sua composição, mas como eu vou usá-lo. Porque se eu usá-lo de forma inadequada, aquela funcionalidade se perde. Aí entra o que eu denomino de inteligência nutricional, ou nutrição inteligente, que é saber adquirir, dentro das reais condições socioeconômicas, familiares, sociais e ambientais, preparar, armazenar, quantificar, dosar é uma chave mestra para criar um sinergismo positivo entre todos os nutrientes, combinar, distribuir, trabalhar além disso alguns outros exemplos do estilo de vida, além do fator alimentar, que é o sono adequado, o sono reparador, o movimento corporal adequado, os relacionamentos adequados, sociais, familiares, profissionais, a resiliência, o estresse, tudo isso são pontos do estilo de vida, mais alimentação, que eu coloco dentro da nutrição inteligente, potencializando a ação e tornando o alimento funcional efetivo. Tudo isso combinado gera um sinergismo e ele tem a seguinte resposta: despertar os genes da saúde e silenciar o gene da doença. Isso é o principal, vamos dizer assim, um dos principais objetivos da ciência funcional com a nutrição funcional. Despertar qual gene? Potencializar como a carga genética, positivamente ou negativamente, ok? Bem, espero que esteja respondido assim. O que são vitagenes? Exemplos de compostos bioativos. São alimentos como compostos bioativos, polifenóis, carotenoides, que proporcionam os efeitos de limpeza, recuperação, reposição e defesa, criando uma homeostase celular, um equilíbrio, uma maior modulação celular, principalmente a nível de saúde gastrointestinal, de saúde imunológica, saúde óssea, de saúde cerebral. Nada melhor do que durante o seu tempo de vida, você ter no seu estilo de vida esses elementos para que durante a terceira idade, pré-terceira idade, a partir dos 50, 55 anos, ou a terceira idade propriamente dita, você ter uma melhor saúde gastrointestinal, uma melhor saúde imunológica, uma melhor saúde mental, muscular e óssea. É muito importante isso para a terceira idade, quarta idade. E isso tudo são agentes que desenvolvem o chip do sinergismo, vital para a qualidade de vida. Em síntese, para fechar, não basta ter na composição do seu prato de refeição os itens já citados, é necessário saber usá-los. Nutrição inteligente, nutrição inteligente, inteligência nutricional, ok? Obrigado.
Agora vamos responder mais um item, que é a composição alimentar, uma pergunta feita pela querida Patrícia, da minha adolescência também, amiga minha. Vamos lá. Ela falou sobre compulsão alimentar e doces. Bem, ela se referiu ao doce, dizendo que já tinha reduzido, eliminando o vício do cigarro. Parabéns. Então eu vou trabalhar nisso da seguinte forma. Eu vou citar os fatores que eu levanto, no caso, uma pessoa com compulsão, para determinar o gatilho ou os gatilhos que levam até essa compulsão. Porque eu determinando esses gatilhos, fica mais assertivo o tratamento. Então vamos lá. O primeiro gatilho, quando eu vejo uma pessoa com compulsão, é a saúde gastrointestinal. E aí eu avalio se ela tem disbiose, processos alérgicos, inflamação, estresse, má absorção, a deficiência nutricional ocasionada por isso tudo, a quebra dos eixos do segundo cérebro, que é a flora intestinal, que é o microbioma, que é a microbiota, que é o micobioma, que é o viroma, entendeu? E são as arqueias, os parasitas que existem dentro de nós na quantidade adequada. A quebra dos eixos, intestino, cérebro, sistema nervoso central, sistema periférico, intestino tíreo, intestino gônada, alteração da hipófise, do hipotálamo, isso tudo dentro da saúde gastrointestinal. Porque isso tudo pode gerar, sim, um desequilíbrio no centro hipotalâmico e hipofisário, gerando a compulsão. Segundo item, a história familiar. Não somente a história genética, mas principalmente os hábitos herdados, a herança, os dogmas, os padrões, os conceitos, preconceitos e vícios que você herdou da sua família. Também tem isso. Terceiro ponto que eu levanto é se há uma deficiência nutricional pela má digestão ou pelo tipo de dieta que você realiza. E se isso acontecer, por exemplo, magnésio, pode gerar uma compulsão, a restrição severa de carboidratos, uma má ingestão de proteína gerando muito catabolismo muscular. Tudo isso e N fatores, vitaminas C, minerais, probióticos, carboidrato, lipídio, proteína e compostos bioativos, a deficiência pode gerar uma compulsão alimentar. O quarto seria o nível de compreensão da pessoa em relação à alimentação. Isso aí eu faço muito na anamnese, caracterizando o perfil alimentar da pessoa. Aonde eu, ouvindo e escutando a forma que ela lida com o alimento, eu vejo quanto ela se submete à necessidade, à fome, o desejo de prazer, o quanto ela tem a reflexão da importância do alimento. Simples. Ah, eu quero comer. Ah, eu como. Ou então, eu quero me alimentar, eu me alimento. Você faz uma refeição, eu como. Ele nunca fala eu faço uma refeição, eu como comida. Isso aí parece bobagem, mas não. Quando você leva para a análise do bioquímica, sinais, sintomas em questionário, você vê que ele é uma pessoa com alteração gastrointestinal, alterações imunológicas, alterações de fator de cognitivo mental. Ok? Então tem isso. O quinto é, quando você larga um vício, você tem que estar preparada para tal fato. E muitos não se preparam. Então isso pode gerar um fator de compensação. É um chip que você tem que avaliar. O outro é a falta, ausência, ou deficiência, ou insuficiência, ou mal feito a movimentação corporal, gerando fome, gerando ansiedade. Ou então o sedentarismo, que gera, o nome já fala, sedentarismo, gera pouco foco, pouca vontade, pouco dinamismo, pouca determinação, querendo buscar algo para compor esse marasmo. Geralmente esse algo, alguma coisa que dê prazer, que dê desejo, que dê uma fonte compensatória, que você coloca na boca e fala, agora eu estou bem. É assim, ok? Avalie o seu movimento corporal, tá legal? Outra coisa também, e fundamental, que eu esqueci de falar em relação à inteligência nutricional, que cabe aí também, é rotatividade nutricional. Se você tem a mesma batida, você entra em vício, principalmente se for um opioide. Um exemplo de opioide, maconha? Não.
não é maconha, só a maconha, vamos dizer assim. A gente está falando de alimento, bem que a cannabis é utilizada de maneira correta por prescrição médica para tratamento correto, clínico, médico, tudo bem. Então vamos lá. Essa questão do açúcar. Excesso de açúcar, excesso de sódio, excesso de café, excesso de glúten, excesso de farinha, excesso de adições, excesso de industrializados, ditos alimentos, isso tudo geram opioides, geram vício, geram uma dependência. E o último ponto, muito importante, é a saúde mental. Por exemplo, você tem uma deficiência nutricional de determinados nutrientes, importante para o processo de metilação, importante para a formatação de neurotransmissores, e isso gera uma queda cognitiva, isso gera uma alteração hipotalâmica, alterações na saúde gastrointestinal, alterações na tireoide, doença autoimune, disbiose, processos alérgicos crônicos, inflamação e estresse crônico, alterações do fluxo hormonal, produção e síntese e liberação, um ciclo menstrual oscilante devido a essas alterações, uma síndrome pós-menstrual, uma TPM muito forte, uma oscilação muito grande dos neurotransmissores de sérotonina, dopamina e cortisol, tudo isso pode compor na saúde mental uma vertente para a compulsão alimentar, no seu caso de doce. Ou seja, você tem que avaliar, por exemplo, o pico de serotonina é de manhã até o início da tarde. No final da tarde começa a cair. Como é essa sua tomada de doce, essa sua querer doce? Após as refeições, independente das refeições, é mais de manhã, de tarde, de noite. Isso já vai ajudar o terapeuta a caracterizar até a solicitação de exames. Ok? Ou seja, e trabalhar os nós emocionais, os nós mentais, forma de compensação, ou seja, o apoio psicológico. Tá legal? Ok? Eu espero poder ter te ajudado e esclarecido. E, para finalizar a sua pergunta, vamos lembrar e refletir em relação ao alimento que o nosso sistema celular realmente precisa para viver bem e não apenas sobreviver, sinergismo e equilíbrio. Ou seja, ele precisa de alimentação e não de comida e muito menos de vício, ok? Agora vamos para a terceira e última pergunta de hoje. Você pergunta e eu respondo. É claro que ainda tem a suplementação da terceira idade, muito importante, da Madalena em comum acordo da senhora Cristiane, e é claro que também tem a questão que eu vou deixar para depois da soja da senhora Fátima. Mas agora eu vou abordar transgênicos também pela Fátima. A Fátima perguntou soja, milho e transgênico. Então vamos lá, porque senão vai dar muito tempo, já pensou? Tomara que eu consiga gravar isso, né? Vamos lá. Transgênico? Não. Mas como vai ser? Tudo agora é transgênico? Sim. No final eu vou dar uma metodologia, um antídoto para a gente conseguir reequilibrar a chamada, que eu uso muito, balança da compensação nutricional. Balança nutricional. E por que o transgênico não? Principalmente de uso contínuo, porque tudo, a chave mestra, se lembra? Sinergismo, dose, combinação, distribuição. Entram com agressividade, mas entram com combatente, para compor um equilíbrio, para gerar um equilíbrio, para gerar uma homeostasia. Ação hormética, ou seja, você até toma do veneno, mas toma na dosagem certa. Então vamos lá. Transgênico, ele causa muitas complicações gastrointestinais, como aumento da permeabilidade gastrointestinal, a sua vilosidade, as suas proteínas de adesão, que não deixa passar para a corrente sanguínea, vira uma peneira. Entendeu? Sabendo que muitos dos transgênicos têm na sua composição adições, que ainda pioram mais ainda o seu processo, a sua composição, a sua questão de ser um alimento agressor e um alimento biocídico, ou seja, aquele que leva realmente, com o passar do tempo e com uso contínuo, e não tendo a rotatividade e inteligência adequada, a criar um ambiente agressor, inflamatório, estressor, e isso vai fazer com que haja um aceleramento do envelhecimento, mais longe a pessoa fica de talvez um processo melhor de longevidade. É ponto. Por quê?
ele causa desbiose, ele aumenta a permeabilidade, ele causa processos alergênicos, ele causa inflamação, ele leva ao estresse, ele quebra os eixos do intestino, que eu já falei antes, principalmente relacionado à capacidade de aumentar a pessoa a ter doenças autoimunes, principalmente, não estou falando só de celíaca, eu estou falando de Hashimoto, eu estou falando de sensibilidade aumentada ao glúten não celíaca, porque a pessoa fica muito mais alergênica. Eu estou falando, por exemplo, de artrite reumatoide. Transgênico, sim, comprovado e estatisticamente vivenciado por mim, através de vários acompanhamentos clínicos que eu fiz. Então, o maior risco de doença autoimune, maior risco de inflamação crônica, maior risco de estresse crônico, maior risco de acidificação tecidual e sanguínea. Acidificar, caiu o pH, mas tem problema? Exemplo, gosta de gripe? Gripe é ácida. Gosta de Covid? Altamente ácida. Gosta de câncer? É altamente ácido. As doenças são ácidas. Então ele gera um ambiente propício para desenvolvimento de uma fisiopatologia. Já no início, com alterações bioquímicas, dentro da referência. Mas como assim? Pergunta sobre valor de referência, ok? Ele gera aumento do volume de ROS. ROS, não é carro, é ROS, espécie reativa de oxigênio, radical livre. Deus me livre do radical livre. Eu vou falar, eu gosto de radical livre. Tá maluco, Luiz? Radical livre na quantidade certa, ele é excelente para a saúde. Por exemplo, se a gente não tiver radical livre chamado H2O2, água oxigenada, hidroxiperóxido, o peróxido de hidrogênio, a gente não tem função mitocondrial, a gente não tem função tiroidiana, ok? Tudo é a dosagem, certo? E a entrada de combatentes diretos e indiretos. O que é isso? Nós temos antioxidantes diretos e antioxidantes indiretos. Como assim? Me pergunta. Então, aumenta o volume de radicais livres, aumenta o volume de processos de glicação. Ih, rapaz, sujou. O que é isso? Hemoglobina glicada? Sim. A hemoglobina glicada é para ver se eu estou pré-diabetes ou diabetes. Também sim, mas também serve para ver o quanto você está com um ambiente agressor, danoso, nocivo, okay? Corrosivo dentro de você. Um exemplo de glicações são os alimentos de glicação avançados, como, por exemplo, alimentos queimados, tostados, alimentos feitos no calor seco, sem ter um mínimo de umidade para contrabalançar, fator de balanceamento nutricional, compensação nutricional, ok? São os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, são os fitalatos, são os PCBs. É tudo isso que pode glicar você. E o que é uma glicação? Você já falou de visagênio. Glicação é quando um excesso de molécula de glicose que você encontra principalmente aonde? Quando você compõe um prato rico em carboidrato ou quando você cai na asneira, na prateleira de supermercado dos produtos ultraprocessados, semiprontos e congelados, que são ricos em glicose. Não, Luiz, eu vi aqui no rótulo, eu estou te ligando, que nem na semana passada, não tem nenhuma glicose. Fala para mim os ingredientes. Quarto que você falou é glicose com outro nome. Sabia que a indústria brasileira, ela sabiamente no comércio e na lucratividade, na rentabilidade, além de ela tornar o transgênico um veículo de maior volume, maior índice de produtividade, maior venda, principalmente com valor promocional e ganha no volume, e aí tem lucro, sabia que ela gerou 58 nomes a 60 nomes diferentes de glicose dentro da composição dos ditos alimentos que ela comercializa? 58 nomes. Então você está comendo muita glicose, você não sabe como está comendo muito glúten. Não, eu estou comprando extrato mais está em glúten. O quê? Mas por que vai ter glúten? Porque o glúten aumenta o volume. E o glúten, ele é alergênico, ele é inflamatório. O glúten faz mal? Pergunta para mim. Olha o mito do glúten ou a verdade do glúten. Entendeu agora? Então, transgênico, eu estou fora. Apesar que às vezes eu como. Entendeu? E aí, no final eu vou explicar. Ok? Então,
Tem estudos que indicam que os alimentos transgênicos utilizados de uma forma crônica e combinados com alimentos também agressores, porque tudo é uma combinação, se lembra? Tudo é um sinergismo, eles indicam maior estado de maior evolução e maior risco de câncer. Quais são os tipos de câncer? Aí que está o fio da meada. E aí que eu uso a nutrição energética. Vamos lá? Câncer de mama, aleitar, nutrir, promover o desenvolvimento saudável de uma criança, de um ser novo vindo na Terra, ok? A próstata, a capacidade do homem de ser fértil. O útero, a capacidade da mulher de ser fértil, de germinar, de procriar. E o cólon, a capacidade de eliminar tudo que tem que ser eliminado, reabsorver tudo que seja bom ser reabsorvido e também manter o segundo cérebro atuante. Isso tudo ele quebra com esse uso contínuo. Então, reflita. Ele atua muito na fertilidade, na criação, na germinação, na eliminação e nosso segundo cérebro de forma negativa. Interessante, né? Então, a pessoa que chega na terceira idade, ela está mal, ok? Principalmente saúde mental, óssea e muscular e cardíaca, sem falar no estado imunológico. Sacou ou não sacou? A gente tem que atuar no PPP, prever, prevenir e promover, certo? E vamos lembrar, tudo também é a dose e o ritmo, frequência de uso e as combinações. Exemplo, você faz um prato, um alimento transgênico, por exemplo, uma ervilha seca partida, uma carne gorda, toda a preparação feita de óleo refinado, principalmente canola. Canola existe? Pergunta para mim. Então, aí você vai, faz aquele prato, enche de arroz branco, bota muita ervilha, quase nada de verdura, e quando bota verdura é com agrotóxico, que não fez a higienização correta para reduzir o agrotóxico artificial, que você tem uma bomba Molotov. E essa bomba desperta o que? Os genes da doença. E silencia o que? Os genes da saúde. E aí, como é que fica? Imaginem isso de forma contínua. Aí eu falo para vocês. Tem um fator de compensação que eu trabalho, chamado balança nutricional dentro da nutrição funcional. Que é o seguinte. É você gerar uma refeição, um prato e refeições com até o fator agressor, mas com fatores a maior combatentes, sais minerais, vitaminas, fibras e compostos bioativos, para contrabalançar o mal entrando o bem, e aí cria-se o equilíbrio, entendeu? E diminui muito a agressividade e ameniza esse fator ambiental agressor. Bem, por hoje é só. Espero ter contribuído com a senhora Fátima, com a senhora Patrícia, com a senhora Paula Peixoto, a Madalena, a Cristiane e a Fátima ainda com a soja. Eu vou responder amanhã e lanço o vídeo no domingo. Peço o like, a inscrição, a notificação do sininho e mais o quê? É tanta coisa. E compartilhar. E por favor, entre no chat e dê respostas. Respostas e perguntas. Pô, ouvi o Luiz, fiquei mais em dúvida ainda. Ótimo, então pergunte suas dúvidas. Vamos sempre trocar. Lembre-se que esse canal é para nós crescermos e nos desenvolvermos e nos atualizarmos sobre o universo da nutrição atual. Muita paz, muito obrigado. Fiquem com Deus e sempre bem.